O mundo que você vê não é tudo o que existe. Há uma guerra acontecendo agora, uma batalha invisível, mas mortal. Você pode não ouvir o som das espadas ou os gritos dos combatentes, mas essa guerra já decidiu o destino de muitos. Forças das trevas se movem silenciosamente, buscando destruir vidas, roubar esperanças e afastar almas de Deus. Desde o início dos tempos, esse conflito tem sido travado, e você, quer perceba ou não, já está no campo de batalha. A única questão é, de que lado você está? Desde o princípio dos tempos, existe uma batalha invisível acontecendo no mundo espiritual. Uma guerra que não pode ser vista com os olhos naturais, mas que afeta todas as áreas da vida humana. Esse conflito cósmico entre a luz e as trevas, entre Deus e Satanás, não é apenas uma história simbólica, mas uma realidade que influencia a vida de cada pessoa. Muitos vivem sem perceber que estão no meio dessa guerra, mas a Bíblia nos revela que essa batalha espiritual é real e decisiva. Desde o momento em que Lúcifer se rebelou contra Deus e foi expulso do céu, ele tem travado uma guerra contra o Criador e contra toda a humanidade. A Escritura nos mostra que Satanás era um anjo de grande beleza e sabedoria, mas seu orgulho e desejo de ser como Deus o levaram à queda. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Isaías 14:12. Ele não aceitou sua posição de criatura e tentou usurpar o trono do Altíssimo. Como consequência, foi lançado na terra e passou a trabalhar incansavelmente para afastar os seres humanos de Deus. A humanidade foi criada para viver em comunhão com Deus. Mas Satanás, sabendo disso, usou a estratégia da mentira e do engano para destruir esse relacionamento. No jardim do Éden, ele se disfarçou de serpente e enganou Eva, levando Adão e ela a desobedecerem a Deus. Esse foi o início da grande batalha espiritual no coração do homem. O pecado entrou no mundo e com ele a separação entre Deus e o ser humano. Desde então, Satanás tem trabalhado para manter a humanidade cativa, escravizada pelo pecado e distante da verdade. Jesus afirmou: "O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." João 10:10. O propósito do diabo é roubar a fé, matar a esperança e destruir a comunhão do homem com Deus. Ele faz isso através da mentira, da tentação e da opressão. A estratégia do inimigo sempre foi a mesma: enganar e desviar as pessoas da verdade. Ele se disfarça como anjo de luz, apresentando falsos caminhos que parecem bons, mas levam à destruição. Muitas vezes, ele usa distrações mundanas, falsas doutrinas e até mesmo distorções da palavra de Deus para enganar. Desde os tempos bíblicos, ele tentou enganar os servos do Senhor, tentando até mesmo Jesus no deserto. No entanto, Jesus nos ensinou como vencer a batalha espiritual, resistindo ao inimigo com a palavra de Deus. Quando Satanás tentou Jesus, ele respondeu com as Escrituras, demonstrando que a verdade é a maior arma contra a mentira. Mesmo diante dessa guerra espiritual, Deus não nos deixou desamparados. Desde o princípio, ele estabeleceu um plano para restaurar a comunhão perdida. Esse plano culminou na vinda de Jesus Cristo, que veio ao mundo para desfazer as obras do diabo e restaurar a relação entre Deus e os homens. A cruz foi o campo de batalha onde Jesus venceu de uma vez por todas. Ele pagou o preço pelo pecado, venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia, triunfando sobre todo o poder das trevas. O apóstolo Paulo escreve: "E despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz." Colossenses 2:15. A cruz não foi uma derrota, mas a maior vitória da história. Agora, aqueles que estão em Cristo recebem autoridade para vencer o inimigo. Mas essa batalha ainda continua até o dia da volta do Senhor.
Por isso, Deus nos deu armas espirituais para resistirmos às investidas malignas. Em Efésios 6, 10, 18, Paulo nos ensina a vestir a armadura de Deus, composta pelo cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sem essas armas, o cristão fica vulnerável aos ataques do inimigo. A oração e a vigilância também são essenciais, pois Jesus alertou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26, 41. O poder do Espírito Santo nos fortalece para resistirmos e vencermos as ciladas do maligno. A igreja tem um papel fundamental nessa guerra espiritual. Ela não é apenas um local de culto, mas uma fortaleza de resistência contra o reino das trevas. O próprio Jesus declarou: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. A igreja é chamada para ser luz no mundo, anunciando a verdade e libertando os cativos pelo poder do evangelho. Por isso, o diabo tenta enfraquecê-la através da divisão, do esfriamento espiritual e do engano. Mas aqueles que permanecem firmes na palavra jamais serão derrotados. O destino final dessa batalha já foi decidido. A Bíblia nos revela que, no fim dos tempos, Satanás será definitivamente derrotado e lançado no lago de fogo e enxofre. Apocalipse 20, 10. O mal não prevalecerá para sempre. Deus reinará eternamente, e os que permanecerem fiéis herdarão a vida eterna. Essa certeza nos dá esperança e nos fortalece para enfrentar os desafios desta vida. Diante dessa realidade, a pergunta que fica é: de que lado você está? Essa guerra espiritual não é neutra. Ou estamos ao lado de Deus, resistindo ao inimigo, ou estamos sendo influenciados por ele sem perceber. A decisão de seguir a Cristo é o que nos garante a vitória. É tempo de despertar, vestir a armadura de Deus e lutar a boa batalha da fé. Não podemos ignorar o mundo espiritual, nem subestimar as ciladas do diabo. Mas, ao mesmo tempo, não devemos temê-lo, pois em Cristo já somos mais que vencedores. A grande batalha espiritual continua, mas o final já está escrito. Deus triunfará, e aqueles que confiam nele reinarão para sempre ao seu lado. Que possamos permanecer firmes, lutando com fé, revestidos pelo poder do Espírito Santo e ancorados na verdade da palavra. Pois no final, a luz sempre vence as trevas e o reino de Deus será estabelecido para sempre. A batalha espiritual é real e todos nós estamos nela, quer queiramos ou não. O inimigo não descansa, ele trabalha incansavelmente para afastar as almas de Deus, mas o final dessa guerra já foi escrito. A vitória pertence ao Senhor. O reino de Deus triunfará e o mal será derrotado para sempre. Mas enquanto esse dia não chega, a pergunta permanece: de que lado você está? Não há terreno neutro. Ou você está firme em Cristo, revestido da armadura de Deus, ou está vulnerável aos ataques do inimigo. Hoje é o tempo de despertar. É hora de se levantar, lutar a boa batalha da fé e permanecer firme até o fim. Pois no final, aqueles que perseverarem herdarão a vida eterna e reinarão com Cristo para sempre. Se você gostou dessa mensagem e quer continuar recebendo mais ensinamentos que fortalecem a sua fé, não se esqueça de se inscrever no canal Raiz da Fé. Juntos, vamos crescer mais na Palavra de Deus.